Imagine que você é um astronauta. Flutuando, você veste o seu traje super tecnológico. Hoje, a sua missão é do lado de fora. Mas, de repente, o ar escapa de seus pulmões. É que você nunca se acostuma. Você tá vendo, de frente, a Terra. Oi, eu sou o Kainan e precisamos de mais ideias para adiar o fim do mundo. Oi, eu sou a Inaê e na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Toma. E eu sou o Cauê e o ser humano é passível de mudança. Eu acredito. Ansioso para esse tema, eu gosto muito de começar assim. E aí, pessoal, sejam bem-vindos ao episódio 7 do Mostrando a Língua. Aqui estamos nós com um tema direto ao ponto, né? Um tema urgente. Pois é, gente, um tema do coração também, né? Que envolve todos nós, é inevitável não envolver todos nós, como sociedade, como planeta. Digo mais, como seres humanos nascidos e criados na Terra. Bom, acho que é um tema tão urgente que ele merece que a gente só comece. Vamos ver como esse papo vai se desenrolar hoje e como nós vamos ver sobre a relação do ser humano com a energia, com a própria casa e com aquilo que gerou o motivo de estarmos aqui na nossa vida. Podemos ir. Estão prontos? Estou. Vamos nessa. Então se preparem porque o tema de hoje é a energia e o apocalipse. Energia. Eu gosto dessa palavra porque ela é uma só para tudo. A gente pode dizer que a gente tá num dia sem energia, ao mesmo tempo que a gente pode dizer que a nossa casa tem energia. Tudo isso, não à toa, fala da mesma coisa. É uma palavra para uma matéria, né, que eu acho que abre não só o nosso episódio, mas também o capítulo da existência no planeta. E não só a existência humana. A vida. Véi, eu acho muito doido pensar como a vida na Terra só existe por fatores muito específicos. Um deles é a energia que vem do Sol, que é a maior fonte de energia. Hoje em dia a gente não pensa muito nisso, mas, cara, a gente acorda e tem uma estrela, que é uma bomba nuclear, véi, que tá a uma distância suficientemente segura pra só mandar calor pra gente, o nosso planeta nos proteger ali de tudo que é ruim, pra gente viver, cara. Vocês já ouviram o conceito? Eu acho que em português é a zona da caixinhos dourados. É Goldilocks Zone, mas é tipo assim, é exatamente isso, velho. A Terra tá numa zona, numa distância segura o suficiente do Sol pra que a energia que a gente recebe não é nem muito pra queimar a gente, nem pouco demais pra gente congelar. Então é como se fosse a caixinhos dourados provando os mingaus. Caramba! E aí tá um mingau perfeito ali, que é o que fez a vida ser possível. Eu adoro isso porque isso mostra como é por muito pouco que nós estamos vivos e que nós estamos aqui nesse planeta lindo. A palavra energia vem do grego energeia, mas significa força em ação. Então, imaginar que a energia é um potencial ali para executar uma ação, né? Não só a energia como a gente conhece energia elétrica, como a gente normalmente se refere a essa palavra, né? Tá em tudo. Então vamos tentar visualizar toda a grandeza da palavra energia. Se você pensar no planeta, lá no início de tudo, era uma rocha gigantesca viajando pelo universo. E aí aconteceram várias coisas, porque é muita história, né? São literalmente bilhões de anos de história. Resumidamente, é isso. Em algum momento surgiu o primeiro movimento, cara. Uma primeira ligação de coisas que deu numa célula. E aí ali dentro daquela célulazinha já tinha alguma coisa literalmente se mexendo, em movimento, ou em ação. Ou seja, em trabalho. Na física tem essa relação do trabalho Nossa, com a energia, verdade. né? Da medida. Então, a célula começa a trabalhar, a se mexer. Se gera a vida a partir da energia. Energia que vai para dentro de uma célula, que vai para o nosso corpo. A energia também está no nutriente de uma árvore, que você se alimenta e você enche de energia. É uma palavra para tudo, e não é à toa, é a mesma coisa. A nossa vida está conectada com a energia.
Além de estar numa zona perfeita, a gente tem água, a gente tem um céu lindo. Pô, a gente é muito privilegiado, cara. Eu ia falar essa palavra, Ana, porque se a gente tem falado muito do ser humano e de todas as fases da nossa história humana. Porra, se você for olhar, a gente é muito privilegiado porque a gente pode ver a Terra de fora. A gente tem satélites hoje, a gente tem fotos. E foi assim, até pouco tempo, né? Caetano Veloso fez uma música quando ele viu a Terra pela primeira vez e ele tá aí firme e forte. Graças a Deus, inclusive. Véi, a gente nasce na Terra, a gente é gerado na barriga da nossa mãe, que tem que comer pra gerar a gente. A gente não tá comendo comida que vem do espaço, sabe? Tá tudo na Terra. É tudo aqui, a gente é produto dessa Terra. A gente tem que cuidar dela, cara. Que coisa... É por muito pouco que a gente não tá aqui, sabe? É verdade. Nossa, é verdade. Pois é, cara. É aqui que passou a existir a vida. Os romanos tinham uma relação com a vida que era muito interessante. A mesma palavra, ela queria dizer tanto se referia à existência mesmo, mas também como o modo de viver. E às vezes até se referia ao vigor, realmente a energia, o que move o ser humano ou os seres vivos. No caso é a palavra vita, em latim, vida. É por isso que quando a gente está falando da energia de vida, a gente está falando da energia vital, ou de você ter vitalidade, ou mesmo dos nutrientes, da mãe, da comida. Nós precisamos de certas coisas que nos alimentam a vida, as vitaminas. Que maneiro! Que lindo! Tudo vem do latim vita. Vita humanior! Isso! Já dizia Plínio? Eu dizia Plínio, ó. Vita humanior. Caramba, A vida velho. humana. Pô, cine natureza. Não quit, velho, The Jerry. Natureza também tem origem no latim, inclusive. Hum. Em Roma era tudo muito organizado, né? Eu já fiz um vídeo sobre isso, falando que tinha certidão de nascimento, tinha já várias coisas que são, né, comuns pra gente hoje. O ato de nascer, eles diziam nasce, né? Que significava nascer. Uhum. Que também tinha relação com natus, né? Aquele que nasceu. Então daí a gente tem aquele que nasceu em uma terra, em um lugar específico, que é o nativus. A gente tem aquele lugar que abriga muitas pessoas que ali nasceram, né? Uma nação, ou uma característica que está em alguém, que mora em alguém, né? Uma característica inata, algo que é natural, é da nossa natureza. Por isso que essa palavra é uma escolha perfeita, porque é de onde todos nós viemos. Eu tava muito ansiosa pra você fazer essa de novo, porque eu não lembrava, velho. Caramba, é da onde a gente vem. É onde a gente nasce. Eu acho que não à toa foi criado esse conceito da mãe natureza, né? A gente vem dela. A gente falou agora há pouco de ser gerado na barriga da mãe. A gente é gerado na natureza, cara. Tudo que a gente é veio dela, literalmente. Nós somos filhos da terra. Oh. Nada mais justo que chamar aquela que provê a vida de mãe, né? Ou em latim, a mater, a nossa mãe, cujo amor é materno. Oh. Te amo, mamãe natureza. E aí, olha que interessante. Tudo aquilo que o ser humano recebe da mãe, da mater, é a propriedade da mater. É a matéria em latim. Literalmente, a substância que vem da mãe. É aquele material, né? Que sai dali. Da mãe natureza, nesse caso, né? Da mater natureza. Que massa, velho. E foi através da madeira, né? Ou da matéria, que o ser humano, pela primeira vez, foi capaz de produzir energia. Nesse caso, nós estamos falando do fogo, né? Que foi um dos primeiros adventos do ser humano, das primeiras descobertas que efetivamente catalisou a nossa capacidade de viver, porque a partir dali a gente conseguia se proteger ou transformar os alimentos, né? Então, olha que impacto que tem o fogo, mas acima de tudo a capacidade de manipular a energia, de lidar com a matéria. Pô, isso foi uma coisa que só foi evoluindo ao longo da história, né? E não só criar energia, como usar outras energias
Tipo, aproveitar a força de um corpo de água, tipo de um rio, pra mover alguma coisa, ou do vento, pra mover os moinhos. Eu gosto muito de moinhos, pra quem acompanha camponeses medievais. Meu Deus. Eu tenho um grande carinho pelos moinhos. Ela é Pra mim- cronicamente moinha. Os moinhos são responsáveis por toda a evolução humana. Exatamente. Mas é uma coisa que foi só evoluindo. Os animais, cara. Usar a energia dos animais pra arar uma terra ou pra se locomover, né? Olha só, o animal tá se movendo, tá arrastando alguma coisa. Cientificamente, ele tá transferindo energia. Ele tá literalmente usando a energia que ele produziu no corpo a partir de um alimento pra produzir uma energia que vai empurrar alguma coisa. Mesma coisa a vela no navio, né? É energia, uma Nossa, captura de sim. energia do vento pra transformar em movimento. Véi, por isso que eu falei que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Na verdade, não fui eu, né? Foi aquele cara lá. E na Lavoisier, tá ligado? Aspas fortes. Mas porque é exatamente isso, cara. Tipo, o sol estoura lá, manda a energia dele em forma de luz e calor, e a gente pega essa energia e a nossa célula respira e quebra uma molécula. Tipo, tá tudo se transformando ali a partir desses estímulos. É muito maluco, gente. É muito maluco. Aí a usina eólica tá lá. Aham. Aí tá lá o ventiladorzão lá girando, transformando a energia do vento em energia elétrica. Já que estamos falando de fonte de energia, então, você sabia que em latim, algo que era escavado era chamado de fossos? Por isso que a gente tem a fossa e o fosso, que são coisas que a gente escava. Caraca. Mas também, algo retirado dessa escavação eram fósseis. Aquilo que vem do fossos. Isso. Então era um fóssil. Essa é muito boa, Inaí. A primeira vez que eu ouvi falar de fóssil foi jogando Pokémon Red. E aí eu sempre achei massa essa palavra. Caramba. E aí, olha que doideira. Eu fui primeiro ouvindo Pokémon, depois que fui ver na vida real que tinha fóssil dos bichos, dos dinossauros e tal. Que bonitinho. E hoje em dia tá o ser humano queimando cabuto, velho. Pra gerar energia. Cara, isso é uma concepção interessante, porque o senso comum é de que o petróleo vem dos fósseis, né? Dos animais, de matéria orgânica relacionada até a dinossauro. Mas isso é uma concepção errada, né? Na verdade, o petróleo, apesar do nome petróleo, né? O óleo da Petra, necessariamente um óleo de pedra nesse sentido. Ele se forma a partir de matéria orgânica de sedimentos, né? De fundo de oceano. Não à toa a gente tem grandes extrações de petróleo nos oceanos, né? Nas plataformas e tal. E aí, na prática, o ser humano pega essa matéria orgânica, pega esse carvão que tá na mina e queima essas coisas pra gerar energia. Olha como as coisas se conectam aqui. A gente fala de combustão e fala de que tudo se transforma na natureza. É exatamente isso que acontece no processo. Na combustão, você está transformando aquela matéria. Algo está deixando de ser de um jeito para ser de outro. Nunca está sumindo. Então, as formas como o ser humano foi fazendo isso ao longo do tempo foram gerando consequências, impactos, resultados diferentes. Por que é tão nocivo quando a gente fala de dióxido de carbono, desse impacto dos combustíveis fósseis? Porque nós estamos falando de queimar uma coisa que estava enterrada e que não iria ser liberada para o ciclo natural. Então a gente está intervindo nesse ciclo negativamente. A gente está mandando para a atmosfera mais coisas que não deveriam estar ali. Mais do que o ciclo é capaz de repor, né? Exatamente. Então, a gente pensar na queima de combustíveis fósseis, a gente está pensando numa interferência do ser humano nesse ciclo, emitindo muito mais dióxido de carbono do que teria normalmente. E aí, porra, só pode dar merda, né? A gente está carregando a nossa atmosfera de uma coisa que ela não é capaz de lidar naturalmente. Ou a forma dela lidar vai fazer com que a nossa condição de vida humana não seja mais possível. Só isso, estamos falando somente do extermínio do ser humano. É urgente, cara. Então, como seres da natureza, nós deixamos de estar nesse ciclo onde se gera energia para estar numa posição de extrair a energia. Infelizmente, essa mentalidade cobra um preço e a gente começa a ver os sinais disso agora. Gente, as histórias dessa semana estão muito especiais. Porque vai ser a primeira vez que a gente vai receber um convidado aqui no estúdio. Nossa. Ele é um gestor de reserva do ICMBio, uma pessoa que se dedica à preservação do meio ambiente há quase 40 anos,
que tem um trabalho do qual a gente é muito fã e, por acaso, é também nosso pai. Então eu queria que vocês recebessem papai. Seja muito bem-vindo ao Mostrando a Língua. Oi, papai. Oi. É um prazer, um orgulho estar aqui com vocês. Ah, que legal. Papai. Papai, se apresente. Compartilha a sua história com a gente, pai. Como que começou a sua história com o meio ambiente? Quando que você decidiu fazer essa faculdade? Por que você decidiu fazer isso da vida? Eu sempre gostei de natureza. Eu sou uma pessoa urbana, né? Nasci na cidade, mas a gente morava numa casa que tinha um terreno grande e meus pais tinham muitos bichos. Hoje é algo que a gente não abona, né? Mas eles tinham muito bicho, criavam até paca. Então, tinha aquário, tinha viveiro, tinha muita árvore. Então, assim, eu sempre tive contato com isso, né? Eu fui escoteiro, né? E quando escoteiro a gente tinha que se virar, né? Eu sempre gostei muito dessa parte de acampamento e tal. Papai faz nós. Nossa, ele sabe nomes de Todos nós, os nós. assim como ele sabe nomes científicos de todas as espécies. Menos. Pai, você é a fonte de todo conhecimento. Menos. Na verdade, eu lembro quando eu decidi cursar biologia, foi no último ano, né, do meu ensino médio, né? Aí conversei com o professor Paulo Vinhas, né? Foi uma pessoa que teve uma importância na minha vida, né? Porque ele me apoiou, falou, não, faz, cara, se é isso que você quer, você gosta, faz o vestibular. Já na minha época, né, havia uma pressão muito grande da sociedade por cursos, né, que dessem maior retorno financeiro, maior status, né? O curso de biologia não era algo nessa linha, né? Mas foi uma decisão acertada, graças a Deus. Aí eu fiz biologia. Durante a faculdade, eu tive meu primeiro contato com o Projeto Tamar. Aí fui estagiar no Projeto Tamar e de lá nunca mais saí. Nunca mais saí. Todos os anos eu ia. Aí às vezes tinha que largar uma matériazinha. Tartaruga. Caraca, A vida de universitário, velho. Papai universitário, velho. As tartarugas chegavam antes do período acabar e tinha que deixar. Tem até uma história gozada que o pessoal dizia que eu era ruim em genética, porque eu tive que deixar a genética 7 vezes. Meu Deus, pai. Mas assim, só pra dar um testemunho de que não é que eu fosse ruim, não. Eu largava porque eu tinha que largar pra ir estagiar, né? Que as tartarugas estavam chegando. As tartarugas não podem esperar, meu amigo. Eu tive que fazer. Eu tenho um testemunho de que você é bom em genética. Quando eu tava no segundo ano, eu deixei pra estudar pra prova na véspera. E aí tinha acabado meu tempo e eu não sabia o que fazer. Eu falei, porra, vou ficar gastando meu tempo estudando. Tem papai, eu vou pedir ajuda do papai. Só que o papai tava muito ocupado no dia. E aí ele tava em reunião e fazendo milhões de coisas. E eu fiquei pedindo assim, pô, pai, me ajuda aí com genética e tal. E aí não deu, aí eu fui dormir, falei, beleza, abracei a causa, vamos aí, amanhã vamos tirar 0 nessa prova. Cara, quando eu cheguei na escola, que eu tirei meu caderno, meu pai tinha colocado na minha mochila um resumo perfeito de genética, tudo que eu tinha feito. E aí eu fiz a prova e me dei bem na prova. Então, eu não lembrava disso. viu? Não só você é bom em genética, como você é um excelente pai. Obrigado aí por ter cursado 7 vezes a matéria. Valeu. Ele pensou, porra, essa introdução eu vi 7 vezes, calma aí. Por isso que o resumo foi perfeito. Eu fiz o resumo durante a reunião com a mão esquerda, de olho fechado. Mas enfim, aí você foi pro Tamar. Pois é, aí eu trabalhei por muitos anos no Tamar, né? Depois eu prestei um concurso pro IBAMA, passei no concurso. Alguns anos depois o IBAMA foi dividido, né? IBAMA, ICMBio e o Serviço Florestal Brasileiro. E eu fiquei no ICMBio, que é o Instituto Chico Mendes, né? De Conservação da Biodiversidade, onde estão as unidades de conservação federais. E aí eu passei a ser servidor do ICMBio. Tô lá desde então. Você lembra de alguma visita à reserva que tenha te marcado, assim? Eu fico muito feliz com cada pessoa que chega para visitar, né? Eu acho que é aí que a unidade de conservação está cumprindo seu papel, né? Ela tem que ser utilizada por todo mundo, né? É um espaço que a gente cuida para que todo mundo possa continuar usando. Inclusive quem ainda vem por aí, né? Muito depois que a gente não estiver mais aqui. A gente recebe muitos estudantes, né? Muitas escolas, muita gente que vai passear na casa dos parentes e aproveita para conhecer. Tem gente de todos os perfis, né? Pesquisadores, celebridades, mas eu acho que o importante é todo mundo ali que vai lá, vai para usufruir de um espaço, né? Que é público.
esse poder também de visitar um lugar de natureza, né? De ver esse contato da natureza. A palavra visitar vem do latim visere, que é olhar com atenção, que também vem dessa coisa de ir e inspecionar. O que você enxerga, né? Da visita, qual é o tamanho desse impacto na vida de alguém de estar num espaço desse. Que é interessante que algumas pessoas têm experiências que a gente está habituado a ter todo dia. E elas têm pela primeira vez. Por exemplo, uma pessoa que mora numa grande área urbana não tem mais o hábito de ver o céu, não consegue enxergar o céu, de tanta poluição luminosa. Num espaço como a reserva, lá a gente tem aquele céu maravilhoso, né? Você consegue ver a infinidade do universo. E então eu acho que faz falta para as pessoas ter contato com essa grandiosidade, né? Traz mais humildade para a gente, né? Então eu acho que é uma experiência importante. Uma outra coisa que eu acho importante é o silêncio. As pessoas não têm mais oportunidade de ficar em silêncio. Mesmo de madrugada na cidade, tem sempre uma sirene passando, né? Sempre um motoqueiro passando. Sempre. Mostrar seus dotes, né? Então, Eu lembrei daquele vídeo do Felca, batendo palma pro motoqueiro passar. E aí um espaço desse permite isso, né? Permite o silêncio, você poder ouvir o silêncio, né? Tem muito som no silêncio, né? A gente acabou de refletir sobre como a gente veio da natureza e pensar a gente tendo contato com a natureza, você fica em paz, né? Porque você entra em contato um pouco com aonde você veio, de onde você veio. Exatamente, você tá ali sendo parte, né? Você não tá de fora. É diferente. Tudo que a gente falou no episódio, pai, obrigada. Eu tô me lembrando aqui, por exemplo, de momentos em que a gente, ao longo da nossa vida inteira, que a gente viu você saindo de madrugada no meio de uma tempestade de raios, feliz pra poder ir pra mata, pra poder estudar os sapinhos, até você no meio da ceia de Natal saindo pra poder apagar um incêndio com roupa de brigada. Pensando em tudo isso, teve algum momento que a natureza te deu um susto ou te impactou? Ah, eu sou sempre impactado pelas menores nuances, assim. Tendo a oportunidade, por exemplo, de fazer uma trilha na mata, você pode fazer essa trilha todos os dias, durante sua vida inteira. Cada dia que você for lá, você vai ver uma coisa diferente. Um animal diferente, uma planta diferente, um ser que você fica pensando, o que é isso? A capacidade da natureza de surpreender é infinita, assim. São tantas formas diferentes de vida, a gente pensar nisso tudo é filosófico, né? Ir para uma poça num dia de verão, né? Que o mundo está acabando em água e tem um monte de formas de vida ali cantando, diferentes, brigando para se reproduzir. É uma coisa fantástica, é uma coisa fantástica. A gente falou da origem da palavra energia, que vem do grego, né? Que teria a ver com o trabalho e com a ação. Então seria tipo essa força em ação. Aí eu fico imaginando isso, você fala desse monte de bicho encantando, né? Olha a energia da Terra se manifestando em várias formas. É verdade. Pai, como que você explicaria para as pessoas o que é uma unidade de conservação, o que é uma reserva? Se fosse para um camponês medieval, eu diria o seguinte, olha para fora, que é isso aí, a reserva é isso aí, você mora na reserva. Caraca, pai. Mas aí de lá para cá, né, com o aumento do consumo dos recursos naturais, né, foi necessário guardar espaços, né, para que a vida não desapareça como um todo, né. E a gente tem no Brasil diferentes categorias de unidade de conservação. Elas são divididas em 2 grupos, né, proteção integral e uso público. Essa lei foi criada em 2000, 25 anos atrás. Foi um grande avanço, porque padronizou, né, a categorização, a normatização, a nomenclatura. Mas, assim, precisa de algumas atualizações, né? Eu digo isso porque todas, de um modo geral, elas são passíveis de uso pelo público. Mesmo as mais restritivas, elas existem para o público, né? O que acontece é que, como a gente infere, as de proteção integral elas são mais restritivas e as de uso público permitem um uso mais intenso, né?
Por exemplo, uma reserva biológica, uma estação ecológica, são as mais restritivas que a gente tem. Você não pode andar dentro dela sozinho, né? Ela tem finalidade de proteção e pesquisa científica e educação. Toda unidade ela tem que ter um zoneamento, ela tem que ter um plano de manejo, que é um conjunto de normas, né? Estratégias de ação para a gestão da unidade. Então existem categorias diferentes, né? Um parque nacional, por exemplo, é proteção integral também. Tem zonas de uso intangível, né? Zonas intangíveis, mas tem áreas de visitação, permite lazer, né? Existem essas diferenças. E existem, por exemplo, as APAs, Área de Proteção Ambiental. Ela é a categoria que permite maior uso, assim, uso mais intenso. As pessoas continuam sendo donas das casas, das propriedades, pode ter indústria, né? Só que ela tem um grau de zoneamento, de ordenamento do uso do espaço para que não comprometa os recursos naturais daquela área. Ela tem que ter uma importância, né, para justificar a sua criação. No caso da APA, não deixa as pessoas saírem destruindo a natureza. O objetivo é ordenar o uso, né? Quem pode pescar? Todo mundo que está pescando pode pescar? Quanto que pode pescar? Se todo mundo pegar tanto que está pescando, vai se sustentar isso aí ao longo do tempo? Não. Tem que definir cota, é o começo da discussão, né? Para conseguir manter aquele recurso existente, né? O mundo inteiro devia ser uma grande APA, então. Exatamente. O futuro seria o mundo ser uma grande APA, pai? Exatamente. E aí, Que massa. rapaz, tem que aprender como funciona a APA para poder replicar. É? Pai, você já viu alguma paisagem mudar ou deixar de ser o que era? Já, várias. Primeiro que me veio à cabeça quando você perguntou, uma pedreira chegando em Vitória, um morro que não existe mais, foi todo dinamitado e virou pedra, brita, né? E eu tenho foto desse morro parcialmente cortado, que eu tirei da janela do ônibus quando eu tava testando uns slides, assim. É velho, hein? Pô, eu quero ver isso aí, pai. E esse morro não existe mais. Caramba, pai. Bom, tem o caso do Itabira lá, né? O Brasil tem, desde a década de 60 do século passado, o Código Florestal, que foi recentemente modificado, mas muito para pior, né? Mas o Código Florestal já dizia isso, ele definia áreas de preservação permanentes que deviam ser mantidas por uma questão de proteção do patrimônio público, do patrimônio individual e coletivo. Por exemplo, os 300 metros a partir da zona de pré-mar, e justamente essa zona costeira, é importantíssimo, porque é dali que o mar se utiliza para a absorção de energia das ondas. Então, se você substitui a vegetação que segura a areia por muros, não vai ter mais absorção de energia. Vai ter o mar destruindo o patrimônio construído onde não devia ter sido, né? E a gente tem vários lugares aqui do estado, vários lugares do Brasil, onde o mar está derrubando tudo. E é o mar que é culpado? Não, meu. Há 80, 90 anos isso estava escrito na legislação, querendo evitar isso. Então, não dá para acusar o mar e a natureza, né? Tem que acusar a inteligência, né, da criatura que se diz superior de continuar fazendo isso. E depois tem que gastar um monte de recursos para ficar construindo pia, engordando praia, aterrando, dragando. Coloca né? pedra. Exatamente. Quando podia estar fazendo hospital, né? Tá lá salvando patrimônio de uma pessoa que não respeitou a legislação. A energia das ondas. Me pegou isso aí também. A energia das Nossa. ondas, pai. Como assim isso? O quebrar das ondas é uma constante troca de energia, né? Entre o ambiente marinho e o terrestre, né? Tem usinas assim, né? Que Exatamente. extrai a energia. É um outro tipo de usina. Tô descobrindo isso aqui, Energia ao vivo. oceânica. Um prazer aí, viu? Ondas. Pai, em todas as suas experiências, você consegue lembrar de alguma que te dê esperança pro futuro? No meio de tudo isso que a gente tá vivendo, dessas notícias que a gente vive recebendo sobre o meio ambiente? Você sabe que tem um caso, sim, que me marcou. Eu ainda estagiário, isso no final da década de 80, na praia. A gente ficava numa base um pouquinho mais isolada da vila e algumas crianças iam para lá, passavam o dia inteiro lá brincando, né, comendo, né, e a gente fazia nossas atividades de educação ambiental ali de maneira corriqueira, cotidiana. Aí uma vez a gente tinha ido abrir uns ninhos de tartaruga, no fim da tarde, quando a gente acabou tudo, a gente estava sentado, aí um menininho
pegou um raminho de mato assim, bateu numa vespinha que a gente estava olhando a vespa, né? E aí eu conversei com ele, né? Fiz uma longa explicação do direito daquela vespinha à vida, parari, parará. E eu percebi que ele se sensibilizou. Eu falei, opa, consegui meu objetivo. Aí ele foi lá pegar água. Falei, não adianta você fazer isso. Mas aí ele foi lá buscar água e eu falei, que imagina? Pois a vespa não acordou e voou. Aí esse negócio me marcou. Eu falei, se eu tivesse ficado quieto, Caramba. eu teria perdido a chance de mostrar pra ele a importância de respeitar um ser vivo, né? E o que é pior, né? Aquele ser vivo ali provavelmente não ressuscitaria depois dos primeiros socorros. Então, eu uso isso sempre como, quando eu acho que tá difícil, assim, eu lembro sempre disso. Falo, não, vamos fazer que tem jeito. Que lindo, pai. A vespinha voltou a voar. Como que uma pessoa comum pode ajudar na conservação do mundo, do planeta, da vida? A gente hoje tem essa divisão em profissões, né? E essa divisão, ela reflete muito da nossa necessidade de estabelecer degraus, né? Há lugares do mundo onde há uma preocupação de que os salários não sejam tão discrepantes entre as pessoas de missão mais simples e aquelas de missão mais complexa dentro de uma empresa, né? O que eu acho que é importante é que qualquer dessas pessoas ela tenha acesso às mesmas condições de educação, porque isso vai formar pessoas capazes de conviver com a diferença de opiniões, né? Mas vai formar pessoas capazes de aceitar o que a ciência diz que é o mais plausível, né? A gente está vivendo um período em que a utilização dos recursos naturais ela já passou do ponto há muito tempo. A ciência está dizendo, a ciência está mostrando as alterações climáticas, a ciência previu isso daí há 50 anos atrás e ainda hoje há quem não acredite nisso. Tem hoje quem não acredita em vacina. Então a gente precisa de fazer com que essas pessoas tenham acesso a uma educação que permita compreender isso. Alguma coisa está errada. Se aliada a essa formação, houver uma educação no sentido de usar os recursos que estão disponíveis com respeito, a gente já vai estar dando um grande passo, né? Se eu preciso comer uma dúzia de ovos de tartaruga porque eu não tenho nada mais para comer, eu não preciso pegar 10 dúzias, né? Foi esse tipo de uso que levou as tartarugas a quase sumirem. Eu preciso fazer uma casa de madeira, eu não preciso destruir 10 hectares de floresta. E a gente foi usando como se nunca acabasse nada, né? E agora a gente está aí, colocando em risco a nossa existência. Porque isso é uma outra coisa que eu acho que se as pessoas entenderem, né? A gente não tem que salvar o planeta está rindo para nós, né? A gente pode explodir a Terra com bombas nucleares, que aquela massa de fogo e pó que sobrar vai se encontrar de novo, se transformar e continuar existindo. E nós não. Então a gente tem que salvar a nossa existência aqui, né? E para isso a gente tem que ter responsabilidade e respeito pelo uso dos recursos. Eu acho que se a gente conseguisse fazer a sociedade trabalhar nessa linha, instruir, formar para que as pessoas consigam entender o que cada um precisa fazer, a gente avança. Senão a gente vai continuar dando murro em ponta de faca. Pai, obrigado. A gente é muito seu fã desde sempre. Obrigado por tudo que você faz pelo nosso planeta e pela nossa vida. Você já fez muito, né? Nós, seus filhos, e nós também, seres humanos nessa terra protegida. Para mim é uma festival de sentimentos, né? Emoções, né? Falar com vocês aqui. Os filhos são, na verdade, são formas de realização da gente, né? A gente se realiza no que vocês fazem. Claro, quando vocês fazem as coisas direito. Né? Pai. Então, é um maior orgulho estar aqui. O público de vocês é um público que eu admiro e respeito muito, né? Eu só queria deixar uma mensagem de otimismo, de esperança, né? A gente continua trabalhando porque a gente acredita que as coisas têm solução, tem jeito. A gente consegue reverter ainda, mas é um trabalho que vai ser feito a várias mãos, né? Todo mundo vai ter que fazer o seu pedacinho. Mas se cada um fizer seu pedacinho, fica mais fácil para todo mundo, né? Como sua mãe diria aqui, o bem é maior. Vamos continuar que vai dar tudo certo.
tá bom? Mas a gente tem que mudar. A gente tem que mudar de atitude já. Vamos somando nossos trabalhos. Obrigado, pai. Obrigado, pai. Valeu, Eu que pai. agradeço. Beijos. O cheiro da mata enche os seus pulmões. É mais uma noite estrelada e o silêncio está repleto de vida. Aqui, na sua aldeia, você conhece intimamente cada som e cada cheiro. Mas olhando pro céu, você vê nuvens densas se aproximando. Estranho. Não era pra chover nessa época do ano. Gente, estamos falando de atitudes que estão mudando o nosso planeta, né? O sistema mudando, o clima ou as mudanças climáticas são reais e que estão nos afetando hoje, agora. A gente está interferindo no que faz ser possível a gente estar vivo como espécie. Tem uma história muito interessante da Terra. Ao longo da viagem da Terra, ela se envolveu num acidente de trânsito. Acredita-se que houve uma gigantesca colisão com outro corpo celeste, provavelmente do mesmo tamanho da Terra, ou seja, um acidente de planetas. Nessa colisão, um pedaço da Terra foi arrancado e flutuou para a própria órbita. A gente só descobriu isso como espécie quando o ser humano chegou à Lua. Analisando os materiais, eles viram que se tratava de uma parte da Terra que foi arrancada numa colisão violenta e que, com os bilhões de anos, se transformou numa esfera que gira ao redor da Terra. A Lua foi formada por um acidente. E sabe o que mais aconteceu nesse acidente? A Terra foi acelerada. Pensa, tá vindo dois planetas, um bate no outro, cara. Começou a girar muito mais rápido. E nesse processo de aceleração e depois de desaceleração, ela se inclinou num ângulo de 23,5 graus. Possível. Que por acaso é o ângulo perfeito para que ela gire ao redor do Sol e tenha estações do ano em tempos diferentes. A inclinação faz com que as estações existam. Os ciclos de frio e quente sejam perfeitos e a gente tenha a vida como a gente conhece. E aí, mais fascinante do que tudo, eu sei que é por isso que vocês estão com essa cara, é que a palavra clima vem do grego klinen, que é inclinar. Klinen deu em clima, que a gente usa para denominar um conjunto de mudanças de tempo num recorte de um certo período. Os gregos, eles acreditavam que eram vários climas que, conforme eles iam subindo e indo para mais ao norte da Terra, a inclinação ia gerando áreas com climas diferentes. E no caso, eles já sabiam que a Terra era redonda, né? Mas olha que foda, assim como eles fizeram com a luz do fóton, Exatamente. os caras acertaram a palavra para a inclinação Clima. que foi descoberta. Cara, é muito Eu foda. estou em choque, cara. Gente, é um grau exato. Se fosse mais ou menos, a gente não teria as estações do ano, a gente não teria a mudança das massas de ar quente com as massas de ar frio, a posição da Terra girando ao redor do Sol, a velocidade que ela gira. Em algum momento dessa viagem, o dia na Terra chegou a durar 5 horas. A velocidade se alterou. E aí, a Lua, né, sendo formada, impactou diretamente na mudança das marés. O oceano líquido, com a influência da Lua, ajudou a Terra a se desacelerar para chegar na velocidade perfeita. Nós estamos falando de muitas somas de coisas para a vida ser provável. E aí a gente usa essa palavra para falar do clima, né? O que é o clima? Eu era pra ter prestado mais atenção em geografia pra ver a diferença entre clima e tempo, mas... Naná, tudo bem. Eu sei. Clima é as condições meteorológicas a longo prazo. São definidas, tipo, o Brasil tem um clima, as regiões do Brasil têm um clima específico. Tempo é a curto prazo. É como tá o tempo na cidade. Hoje vai como chover. que tá. A soma das observações do tempo forma um clima. Por isso que não é previsão do clima, é previsão do tempo. Eu acho maravilhoso, porque os romanos falavam tempus, que é a mesma palavra que a gente usa hoje, mas para se referir à estação do ano e para se referir ao momento. E aí essa palavra momento tem uma parada foda. Porque ela é um encurtamento da palavra movimentum. Então, o momento é uma quantidade de movimento. Quando a gente está falando do tempo, a gente está falando do movimento das nuvens, o movimento das chuvas, o movimento do vento. É a natureza se movimentando. Na física tem o momentum, que é a quantidade de movimento que um corpo tem. E se você parar para pensar, a gente conta o tempo de acordo com o período que a
Terra leva para girar. As horas, o dia é literalmente o movimento da Terra. Verdade. Caraca, a nossa noção de tempo tá ligada ao movimento da Terra. A energia da Terra, bicho. Pô. E olha que legal, é justamente o estudo do clima, né? De você conseguir medir o tempo no sentido meteorológico a longo prazo, dá a gente a noção de entender de que houve uma mudança entre como era e como está se tornando. A mudança climática é justamente essa comparação entre como era normalmente e como a atividade humana influenciou isso. Tem um conceito que é natural da Terra e que, na verdade, é um dos motivos pelos quais a Terra é habitável pra gente, que é o efeito estufa, que é um efeito natural da atmosfera concentrar o gás carbônico e aquecer a atmosfera para ela ficar quentinha, pra gente conseguir viver. Com a emissão de gás carbônico, a gente vai aumentando essa concentração e aí a gente vai aquecendo cada vez mais a Terra, cara. Como nada se cria, né, tudo se transforma, a gente tá falando de interferir nesse processo. Então não é que a gente tá criando mais dióxido de carbono, é que a gente, na verdade, está transferindo através da queima. Ele tava lá guardado no solo e ele tá agora indo pra atmosfera. Eu gosto de pensar na estufa e eu imagino uma estufa de salgadinho mesmo. Sabia. Eu sabia Sério? que em algum momento ele ia trazer o espetinho de frango. E aí, ele ia trazer o espetinho de frango. Cara, né? imagina uma estufa de salgadinho, dentro tem um perfeito espetinho de frango. E aí tem uma temperatura certa pro espetinho ficar ali. Aí agora você vai interferir naquilo e vai provocar um aumento da temperatura daquela estufa. Vai chegar um ponto onde o espetinho vai deixar de ser gostoso e vai começar a Torrar. No caso, talvez esse não seja o melhor exemplo, pensar que só vai aquecer, né? Porque a mudança climática, ela envolve períodos onde vai ser mais quente, mas também isso significa que os períodos frios também vão estar desregulados. Cara, a gente sente na pele. Tem Literalmente. verões muito quentes, mas tem invernos muito frios. Você falou sente na pele, é realmente literalmente. Meu né? Deus. Porque a camada que protege, que faz o efeito estufa acontecer, também é a camada que protege a gente da radiação ultravioleta do sol. Cerca de 2% da radiação chega à nossa pele quando a gente tá na praia. Caramba, né? Caraca. Os outros 98% são absorvidos pelos sistemas naturais da Terra. Então, se a gente interfere nesse equilíbrio, a gente está falando de mudar a configuração onde a gente foi instalado. Um exemplo que eu gosto muito, que eu acho que faz a gente entender o tamanho dessa mudança, é você pensar que tudo que a gente criou até hoje foi nessas condições. Uhum. Por exemplo, o cimento. O cimento, ele é feito de um jeito e ele reage de um jeito porque a gente só conhece o cimento nessas condições de pressão e temperatura. Se a gente muda a temperatura um pouco mais, pode ser que todas as coisas, incluindo o cimento, que a gente conhece em uma condição, passem a se comportar de forma diferente. Então a gente pode ter, por uma mudança de temperatura pequena, catástrofes de edifícios e estruturas simplesmente desmoronando, porque o cimento não vai mais estar na condição que ele está acostumado. Isso é um exemplo chulo, mas eu acho que, como é prático e material, é fácil de entender como que todo o meio que nos cerca influencia. E essa relação se estende até na palavra, velho. Medius, em latim, significava entre duas partes. No caso, o meio. E ambiens é uma volta ao redor, né? É tudo que está ao nosso redor. Então, o meio ambiente é tudo à nossa volta e tudo que vai reagir a qualquer mudança que a gente provocar, cara. O meio onde a gente vive nos cerca, né? Então, tudo aquilo que a gente falou no início do episódio, da forma como o ser humano foi interagindo com o meio, extraindo a energia, foi gerando uma conta que está chegando agora, né? Se você pensar antes da indústria, né, como era a relação do ser humano com o meio, era muito diferente. E agora, então, a gente está acelerando esse processo artificial, esse processo de interferência no equilíbrio e que precisa ser freado. Muitos estudiosos afirmam que já não dá mais para reverter, né? A gente está apenas contendo danos. De qualquer forma, é urgente. O clima tá mudando e a gente tá desconfigurando o ambiente que permite a gente estar aqui ou não. É muito sério. Com o raciocínio que papai trouxe, de imaginar que o ser humano foi consumindo o mundo ao redor, acho que não à toa a gente pensa na reserva, no conceito de uma reserva biológica, até como uma reserva mesmo, tipo, não podemos gastar tudo, precisamos de uma reserva. Reserva vem de servare, e significa, em latim, manter, proteger.
Guardar, o reservare, seria o re nesse sentido de para trás, né? De você guardar, economizar, manter. Uma outra palavra que derivou do servare é conservare, né? Que seria cuidar junto, guardar algo junto. Ou preservare, cuidar de antemão, guardar aquilo antes que algo aconteça, talvez. Talvez a gente esteja no estágio aí da conservar. Precisamos, hein? Aham. Pra poder reservar e Exatamente. depois preservar. Você sabia que antigamente os romanos tinham uma argamassa que se regenerava? As construções romanas foram feitas usando essa argamassa que eles faziam a partir de um ingrediente que tinha abundância, que eram cinzas vulcânicas. E aí essa mistura produzia um material que, ao entrar em contato com a água, se expandia, fazendo com que as fissuras se regenerassem. Então essas construções, muitas estão de pé até hoje, né? Elas eram capazes de se auto-regenerar, de se auto-sustentar. Esse conceito de você conseguir manter algo por ter uma base forte, né? Vem do latim tenere, que seria tipo agarrar, prender, né? Então subtenere, ou agarrar pela base, seria você ter uma base forte para sustenere, ou sustentar. E aí, ó, que paralelo interessante, se a gente pensar que nós estamos trabalhando para que a nossa natureza seja sustentável, a gente pode pensar que a gente está trabalhando para que ela se regenere. Por isso que a gente fala de sustentabilidade, de renovável, de sustentável. De ter uma base forte, né? Uhum. Se todo mundo trabalhar junto, a gente faz uma mudança. A base vem forte. Nossa, eu ia falar isso. Falando de sustentabilidade, de preservação, eu acho que não tem como a gente não falar de quem sabe mais do que qualquer um sobre preservação, que são os povos originários, cara. Em contato com a natureza desde sempre e que sempre alertou sobre essas mudanças que inevitavelmente iriam acontecer a partir do momento que a gente extrapola o limite do respeito e do possível do contato com a natureza, né? Eu gosto muito dessa maneira de muitos povos originários de enxergar a relação com a natureza, né? Com a terra. É uma visão cosmológica, né? Muito mais profunda, uma visão de que a energia ela circula pela terra e não que a gente a extrai para utilizar. Essa coisa do pessoal, né? Do meu, da posse. Então, não à toa, eles sempre tiveram a resposta. Tem uma relação muito mais saudável com a natureza. E estão aí há muito mais tempo protegendo, defendendo isso. E que eu sinto que tem muito mais propriedade para falar sobre a mudança da natureza, porque viram a natureza que pertencia a eles ser tomada e ser transformada. Quem entende mais a natureza, entende mais o ciclo, aquele ecossistema, tá ali, sabe? A gente até comentou em outros episódios sobre a observação das culturas ao longo da história da natureza, né? De entender os fenômenos. E isso é uma ciência, cara. Existe a ciência dentro do laboratório, existe a ciência dos povos indígenas, que estão testando aquele meio, sabe? Vivendo ali, comprovando experimentos, É uma ciência... vivências. É, exatamente, uma ciência vivida, né? Uhum. Nós estamos falando de estilos de vida, de comportamentos, de culturas diferentes. São só pessoas que estavam aqui vivendo de um outro jeito. E esse jeito tinha muito mais vínculo com a natureza e enxerga as coisas com um raciocínio cíclico que se aproxima muito mais da conservação do que do consumo, dessa lógica desenfreada de que nós temos que extrair e aproveitar tudo isso. Sendo que é exatamente esse comportamento que pode causar a extinção. E aí é de todos, né? Uhum. Cara, a palavra natureza, a gente falou que dá em várias, né? Mas eu acho que é muito justa a do nativo, né? Aquele que nasceu naquele lugar. E quando a gente fala de povos originários, nós estamos falando exatamente das pessoas que nasceram daqui, que vivem aqui em relação a outro povo que chegou. Eu acho que a palavra guarda muito da cultura, né? De como esse povo se utiliza de uma língua para poder se referir ao mundo. E aí eu tenho aqui 4 palavras que eu acho que também traduzem muito desse sentimento, dessa visão do povo em relação ao mundo. A primeira é a palavra Pindorama, que significa terra das palmeiras, que vem do Tupi, né? Dos povos Tupi-Guarani, aqui no Brasil. A gente tem aqui, eu mencionei também já no episódio 2, Aotearoa, que significa terra da longa nuvem branca, dos Maori, né? Da Nova Zelândia. E aí tem outros ao redor do mundo. Turtle Island é a forma como alguns dos povos nativo-americanos se referiam ao continente, que a gente entende como América do Norte. Isso vem de um tema mitológico, de acreditarem que o continente tinha nascido
no casco de uma grande tartaruga. Então era a Ilha da Tartaruga. E a tartaruga tinha esse símbolo de vida, né? E terra. E tem outro termo também dos moicanos, que são nativo-americanos, Mohekoniok, que é como os moicanos se referem a si mesmos. E essa palavra significa povo das águas que nunca param. Então, olha como todas essas palavras têm imbuídas nelas o sentimento da relação com a natureza. Essa visão mesmo cosmológica, profunda, de profundo entendimento da vida e de como a energia circula e de como a vida é compartilhada e não segregada em pequenas propriedades, né? Muito linda essa visão de energia circular, essa coisa de... É uma visão de reciprocidade com a Terra, não é uma visão de extração, sabe? Então a gente tá junto, a gente vive nela. É a mãe, é o sentimento materno, né? Inclusive, um descendente moicano, que eu gosto muito, chama Anthony Kiedis. Caramba, sério? A avó dele era de ascendência moicana, velho. Que loucura. Que legal, velho. Beijo, Anthony. E, gente, o que a gente tá querendo evitar? É o caminho que compromete a Terra e a nossa permanência nela, né? De uma forma sustentável, de uma forma natural. A Terra continua. Ela vai continuar aqui. Se a gente acabar com a nossa possibilidade de existência, a gente tá querendo só sobreviver. No latim, destruir ou fazer desaparecer algo era extinguere. A gente não quer extinguir a nossa raça humana, né? Pelo contrário, quer preservar junto com a nossa terra do jeitinho que ela é. Ailton Krenak me ensinou uma perspectiva que não sai da minha cabeça. O ser humano acha que vai ser o último a ser extinto, né? Eu acho que se conecta com isso que papai falou. A gente está acostumado a ver espécies ameaçadas de extinção, achando que a gente está no final da cadeia, mas não é bem assim, né? Na verdade, a gente pode muito bem ser a próxima e outras vão se adaptar e continuar. Quais sinais a gente já não tá dando indícios, né? De que tá complicando pro nosso lado. Tá dando ruim. Se uma espécie está entrando em extinção, a gente vai proibir as coisas que levam ela à extinção. E a espécie humana, cara. O que a gente tem que fazer pra impedir isso? Pensando em extinção, pro ser humano seria o fim da vida, o fim do mundo. Seria o Armagedon do ser humano? A mudança climática? Como dizia Marina Silva, a batalha final? Cara, essa palavra Armagedon, na verdade, é um grande erro de tradução. No hebraico, existia o termo Ar-Megido, que significava a colina Megido. E foi onde, no livro do Apocalipse, né, o exército se reuniu antes da batalha final. Só que aí, numa das traduções, Ar-Megido foi traduzido como Armagedon, como a batalha final. Nossa. Mas era apenas o local onde houve uma reunião antes de uma batalha. E o lugar chamava Megido? Aham. Irmão. Armegido virou Armagedon. E aí pegou esse termo de UF. Um ponto onde não há retorno. A gente possui as evidências científicas de que as mudanças climáticas da Terra estão chegando a um ponto crítico. Uma coisa que é inclinada, ou no grego clima, pode ser uma escada, certo? Com degraus. Escada que em latim se diz clímax. Por isso, se você sobe até o último degrau, você chega no clímax. Caramba! Eu acho esse um bom momento pra gente finalizar o nosso raciocínio de hoje. Porque em grego tem uma palavra pra nomear uma descoberta. Uma grande descoberta, né? Era a palavra apocalipsis. Então, acho que seria um bom momento pra gente pensar sobre o significado dessa palavra, né? O apocalipse pode ser um fim, mas pode também ter outro significado. A gente pode mudar isso. Uhum. Pensando nesses caminhos que a gente tem tomado como humanidade, a gente pode causar o nosso fim pela natureza, ou a gente pode causar o nosso fim também pelos nossos próprios conflitos, né? A gente sabe que as guerras, as destruições, o investimento em armas nucleares são grandes potenciais de destruição. Quais decisões a gente está tomando como sociedade que estão dando nisso tudo? Será que não está na hora da gente rever? Recalcular essa rota? Até que ponto a gente consegue fazer essas mudanças sem esbarrar nisso, né? Se a gente pensa que nós vivemos num mundo capitalista, onde o dinheiro é a grande finalidade, quem tem mais dinheiro vai ter
mais poder. E aí, como que a gente enfrenta esse momento sem se questionar? Não é possível, gente. É urgente. Nós estamos falando do nosso planeta, do lugar onde a gente vive. Tudo se passa aqui. Se a gente ameaça a nossa própria existência, existe algo mais urgente? Pois é, nós somos nascidos e criados na Terra pela Mãe Natureza. O resultado de uma ação, no português a gente costuma colocar um sufixozinho para indicar esse resultado. O resultado de criar é uma criança. O resultado de esperar é a esperança. O resultado de lembrar é a lembrança. Como o resultado de mudar é a mudança. Por isso que eu falei que o ser humano é passível de mudança. Porque da mesma forma que uma criança aprende a conservar e a proteger uma vespa, um animalzinho, a gente é capaz de aprender a mudar. Para que não seja o clima que esteja mudando, e sim nós mesmos e a nossa ação com o mundo. Porque nós somos, afinal de contas, crianças da Terra, né? Criações da Mãe Natureza. A mudança é uma qualidade humana. E a gente já sabe o caminho. Então é hora de juntar a nossa energia e, ao invés de transformá-la em consequência, transformá-la em existência. Nessa relação cósmica, nós já descobrimos o nosso lugar. O momento é esse. Não há mais tempo. Sejamos bons filhos. Se a mãe tá avisando, é melhor escutar. Até semana que vem. O Mostrando a Língua é uma produção do K-Wave. Todas as narrações imersivas são interpretações artísticas livres e podem conter divergências históricas. Quer mandar a sua história? Se liga nas palavras da semana pelo nosso Instagram e mande para o nosso e-mail. As informações estão na descrição do episódio. Só pra não falar que a gente tá mentindo. Qual que é o nome científico aqui desses bichinhos aqui? Vai lá, pai. Da foca. Foca. Da foca. Foca é o peixe-boi. Triquecus manatus. Tá. Eu achei que eu ia pegar ele de surpresa. Não, Ele não Inaê. ia saber. Não dá, Inaê. E da Inaêzinha aqui. A paquinha é agute paca. Ó, paca. É. A cute paca. Vem no inglês. Fofinho. Na verdade é o nome indígena, né? E a do meio E a do gente meio, sabe. Até vocês sabem, né? Ah, Dermocheles coriácea. Tá aqui no livro também. Verdade. Essa aí a gente foi criado com as mesmo, tem tartarugas. livro lá. É. E esse aqui? Esse aí é Taiaçu Pecari. Véi, olha que massa. Que lindo. E assim nasceu o K-Wave.